Olá, gente! Eu espero que está tudo bem com vocês e que você está em boa saúde. Eu estava lendo alguns comentários de vocês e eu achei várias perguntas e dúvidas. Então, o vídeo de hoje vai ser um Q&A. De perguntas e respostas. Eu vou colocar todas as perguntas abaixo na descrição, então você pode pular para essas partes sobre o que você quer saber mais. Então vamos lá. Quantas línguas você fala e como você aprendeu cada língua? Oké, dus mijn moedertaal is eigenlijk Nederlands. Ik zat op een Nederlandstalige school tot ik ongeveer 10 jaar oud was, hier in België, in Vlaanderen. In België hebben ze eigenlijk 3 officiële talen. Nederlands, wat het meest wordt gesproken in het noorden van België. Frans, wat het meest wordt gesproken in het zuiden van België. En Duits, wat eigenlijk maar een heel klein deeltje van de bevolking spreekt als moedertaal. お母さんと話す時とかはいつも日本語なので、日本語も一応小さい頃から話してるんですけど、実は結構苦手なので、知らない人とかと会話する時とか、あと敬語とかを話さなければならない時とか、なかなか難しくて結構緊張しますね。2007年から2015年までに日本に住んでたので少しは上手くなったと思います。The third language that I learned to speak was English, which I started learning at 10 years old when I moved to Japan and started attending an international school there, which is also why my Japanese really isn't perfect at all, is because I never really went to a Japanese speaking school, so I blame it on that. When I started attending this English speaking school, I didn't really know that much English at all, so for about half a year I was just completely lost all the time. Thankfully I could speak a little bit of Japanese, so I could make some friends, but I struggled a lot. I think that was one of the times that I really didn't enjoy going to school because I didn't understand a lot of things. But after a while I slowly started to be able to speak more English, and that was really nice. J'ai aussi étudié le français pendant 6 ans, mais j'ai oublié presque tout parce que je n'utilise pas beaucoup la langue. Mais je pense que le français, ça m'a aidé un peu pour apprendre le portugais. Donc voilà, j'ai utilisé beaucoup le Google Translate pour dire tout ça. E o português é a última língua que eu aprendi. Eu comecei a aprender português 3 anos atrás. E eu aprendi isso para poder fazer um intercâmbio, né, no Brasil. Vi no outro vídeo que você foi para Lavras, Minas Gerais. Que diabos você foi fazer naquela cidadezinha? Eu pergunto porque adoro a cidade. Eu também gostei muito da cidade. Eu fui lá para fazer um intercâmbio do meu mestrado. Na minha faculdade, o programa para poder fazer um intercâmbio foi muito estrito, porque só podia fazer um intercâmbio naquelas faculdades que já foram aprovados pela minha faculdade. Tinha que escolher uma faculdade de uma lista. Aí, na maioria das faculdades, nessa lista, estava escrito que as aulas seriam dadas em inglês. Aí eu queria me desafiar um pouquinho e eu queria aprender uma nova língua durante esse intercâmbio. Aí tinha 3 faculdades no Brasil nessa lista e todas essas faculdades estavam oferecendo aulas só em português. Essas 3 universidades foram a USP, a Universidade de São Paulo, a Universidade de Santa Catarina e a UFLA, a Universidade Federal de Lavras. Então eu pensei, ok, Brasil, não conheço o Brasil e não falo nada de português e seria muito legal descobrir uma nova parte do mundo, né? Fazendo esse intercâmbio. Aí eu fiz um pouquinho de pesquisa sobre as 3 universidades e eu achei que entre as 3 universidades, a Lavras, a UFLA, estava dando mais aulas na área de nutrição e engenharia dos alimentos, que foi minha área da especialidade. Então, no final, foi por isso que eu escolhi estudar em Lavras. Onde você treinou seu português? Você usa o HelloTalk ou o Tandem? Na verdade, a maior parte do meu português eu aprendi sozinha.
assistindo filmes e séries com legendas em inglês, mas melhorou muito quando eu me mudei para o Brasil, porque lá eu tinha que usar português todos os dias, né? Na verdade, eu não usei HelloTalk ou Tandem. Eu treinei mais com o Duolingo e eu também usei um outro aplicativo que chama Learn Brazilian Portuguese Offline. Porque quando eu estava sem internet, eu podia usar esse. Nesse segundo aplicativo, também tinha mais frases básicas, como qual é seu nome, como você está. É uma coisa que tinha menos no Duolingo. O Duolingo eu achei muito útil para aprender mais vocabulário. O que você gosta da música brasileira? E qual o cantor que você gosta mais de ouvir? Eu gosto muito de escutar bossa nova, porque me ajuda muito a relaxar. Então, às vezes, quando eu tenho que estudar ou eu tenho que trabalhar, eu escuto a bossa nova. Eu também gosto muito das músicas de Gustavo Lima. Acho que ele é o cantor mais famoso internacionalmente, né? Talvez. Não importa se alguém fala português ou não, eu acho que todo mundo que eu conheço sabe dizer "ai, se eu te pego". Eu escutei muito sertanejo também, quando eu fiquei em Lavras, em Minas Gerais. Então eu gostei muito também, mas às vezes eu achei um pouquinho triste. As letras quase sempre são muito tristes, né? Mas eu gostei muito de sertanejo. Olá, meu nome é Giovana e eu pretendo me mudar para a Bélgica em breve. Você tem algum canal de contato? Se possível, eu gostaria de tirar algumas dúvidas sobre o país, idioma e sanar algumas outras inseguranças além dessas. Muito obrigada. Olá, Giovana, tudo bem? Eu acabei de ler sua pergunta nos comentários e eu já respondi lá. Eu incluí essa pergunta nesse vídeo também, no caso que alguém também tinha alguma dúvida sobre se mudar para a Bélgica. Eu vou colocar meu endereço e-mail na descrição abaixo, aí pode entrar em contato comigo se você tem alguma dúvida sobre a custa de acomodação, a custa de comida, por exemplo. Sobre essas coisas eu posso te ajudar com certeza, mas perguntas sobre vistos, documentos e tudo isso, eu provavelmente não vou poder te ajudar porque eu não tenho certeza. No caso que você tem alguma dúvida sobre esses tipos de coisas, né, eu recomendo muito que você entre num grupo no Facebook que chama Brasileiros na Bélgica. Eu vou colocar o link para esse grupo na descrição. Aí você pode dar uma olhada lá, porque a pessoa é muito agradável e muitas vezes você já vai ter uma resposta para sua pergunta em menos de 1 hora. Peraí, então, por que o Naruto chama o Kakashi de Kakashi-sensei e não de Hatake-sensei? Eu gostei muito dessa pergunta, é uma observação muito boa. Num outro vídeo, eu estava falando sobre essa distância entre os alunos e os professores no Japão, e que quase sempre tem que chamar o professor pelo sobrenome. Mas depende muito do professor. Às vezes, o professor, a pessoa que está na posição de sensei, pode te dar permissão para chamar ele pelo primeiro nome ou um apelido. Mas isso é totalmente a escolha do sensei, né? Se você faz isso sem permissão, seria muito sem respeito no Japão, né? Então, provavelmente, sem a gente saber, o Kakashi-sensei deu permissão para o time 7. Você tem previsão de retornar ao Brasil? Por enquanto, não tenho planos concretos para ir no Brasil. E agora, como o coronavírus está um pouquinho difícil também, né? Mas quando eu vou, eu te aviso, porque seria muito legal para mim encontrar alguns de vocês também. Foi isso para hoje. Muito obrigada por assistir. Não esqueçam de curtir o vídeo. E se quiser, pode deixar mais perguntas aqui embaixo nos comentários. E talvez eu vou fazer parte 2 dessas perguntas e respostas. Espero que você tenha uma ótima semana. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!